Barulho está grande, vamos fechar a janela. Boa tarde. Era o Shabbat, a véspera de Shabbat, Parshat Bo. Bo significa venha. E o início da porção semanal começa com os seguintes versículos. Que Deus disse a Moisés, venha ao faraó, porque eu endureci seu coração e dos seus servos, para que eu, Deus, possa colocar esses meus sinais dentro deles. Diz Deus, eu endureci o coração do faraó e seus servos. Faraó era uma pessoa terrível, terrível. Desde o início de Chumash Shemot, Exodus, estudamos como o faraó foi tão cruel que ele pegou as crianças e jogou no mar. Fez as pessoas trabalhar de uma forma tão cruel, trabalho árduo. Quis destruir os Bnei Israel, conforme lemos a história sempre na noite do Pesach. Mas quando olhamos no versículo que acabamos de ler, diz Deus que Faraó, ele teve uma atenção especial de Deus. Foi eu, diz Deus, endureci seu coração. Foi eu que endureci o coração do faraó. E assim, vários versículos já encontramos, onde está escrito que Deus endureceu o coração do faraó. E por isso que ele não quis mandar os Bnei Israel da sua terra. E é difícil para entender se foi Deus que endureceu o coração do faraó, que culpa que tem no coitado? Ele poderia sempre falar para Deus, eu ia deixar o povo sair, eu ia tratar do Bnei Israel de uma boa maneira. Eles iam ser meus hóspedes, eu ia dar para eles de bem e de melhor. Mas já que você, Deus, endureceu meu coração, o que eu poderia fazer? Aparentemente, Faraó perdeu o livre-arbítrio dele. Assim que a gente poderia pensar. É interessante que Maimônides se dedica muito para explicar o assunto. Ele oferece a sua explicação que isso foi um castigo para Faraó. Quando Deus viu como que esse homem é cruel, como que é ruim, tirou dele a possibilidade de se endireitar, de se arrepender. Mas hoje eu gostaria de oferecer para vocês uma explicação que nós vamos poder usar no nosso dia a dia. Emoções, atitudes de qualquer pessoa são neutros. Vamos pegar, por exemplo, emoções como amor. Uma pessoa pode pegar o seu amor, investir o seu amor nos pensamentos positivos, como amar Deus, amar sua família, amar o próximo, que é a base da toda a Torá. Ele também pode usar o seu amor no sentido negativo, amar quem que ele não deve, se conectar com pessoas que jamais que ele deveria se conectar, usar amor, que é conexão, de uma forma negativa. A escolha é nossa. E sempre é assim. Os nossos sentimentos são neutros. Podemos pegar os nossos sentimentos e emoções e investi-los nos pensamentos e atitudes corretas, ou podemos usá-las de uma forma negativa. Sobre o Bnei Israel está escrito que eles são Kshei Oref. Kshei Oref na hebraico significa uma nuca dura. Isso representa pessoas teimosas mesmo. Pessoas com teimosia. Aliás, os Bnei Israel são conhecidos como as pessoas mais teimosas no mundo. Mas será que é teimosia negativa? Falamos assim nos Salmos,
Kol zot ba'atnu, tudo isso que veio sobre nós, todas as aflições, infelizmente, encontraram o povo judaico, mas mesmo assim, nós nunca negamos o nosso contato com Deus. Sempre a gente era fiel. Ou seja, o que nós falamos nesse versículo? Nós somos teimosos mesmo, independente do que pode acontecer com nós. E o que já aconteceu, isso jamais que mexeu com nossa fé em Deus. Somos leal a Deus, independente daquilo que acontece com nós. E para isso, será que não precisa de teimosia? É interessante que o Talmud diz, uma pessoa que nasceu no astro vermelho, tipo Mars em inglês, ele tem tendências difíceis. Por isso, já que ele nasceu numa tendência vermelha, ele pode ser ou um médico, ou ele pode ser um assassino. Ele pode ser um açougueiro, ou ele pode ser um mohel, aquele que faz circuncisões. Ou seja, ele tem uma tendência de ver sangue. Mas qual sangue? Isso depende da pessoa, a escolha dele. Por isso podemos concluir, ter um coração duro, teimosia, não necessariamente que é algo negativo. Depende de nós e depende da pessoa como que ele vai aproveitar aquilo. É interessante que isso devemos sempre aplicar às nossas vidas. A diferença entre teimosia e perseverança é muito pouco. Quando está no sentido certo, para uma pessoa se acordar de manhã, trabalhar o dia, rezar de manhã, fazer os mitzvot, os mandamentos de Deus, se comportar com dignidade, precisa de muita perseverança. Precisa de muita personalidade. Diz Deus para Faraó, eu te deu muita personalidade. Eu te deu todos os armamentos, todas as qualidades e os instrumentos para ser uma pessoa digna, grande, disciplinado, principalmente disciplinado. Mas você pegou tudo aquilo que eu te deu, está usando de sentido ruim, para torturar e realmente para fazer o mal para as pessoas. Agora vamos entender o nosso versículo diferente. Diz Deus para Faraó que ani hirbadeti et libo. Foi eu que endureci o coração do Faraó. Deu para ele muita personalidade. Tornei-lo uma pessoa com teimosia e perseverança. Mas, infelizmente, ele usou aquilo no sentido errado. Isso foi a escolha dele. Ele poderia usar toda aquela personalidade, caráter forte, perseverança que deu para ele no sentido positivo. Infelizmente, ele escolheu o sentido errado. Uma explicação super interessante e nos ajuda muito. É interessante que muitas vezes se vê isso aqui entre um casal. Casaram. E no início do casamento, o marido não suportou a postura forte da sua esposa. Ela é tão forte. Ela até, de uma certa forma, é agressiva. Olha como que ela fala. Ela fala com tanta convicção. Ela não escuta. Ela é bem decidida. Ela é teimosa. Não sei se eu vou aguentar. Isso pode acontecer com um amigo também. Mas durante a passagem dos anos, quando o amor cresce entre eles, o marido é capaz de falar, olha, a minha esposa tem tantas virtudes. Olha como que ela é uma pessoa decidida, uma pessoa de princípios, uma pessoa de disciplina. Ela tem objetivos na vida. Ela não aceita qualquer coisa, ela tem que ser o melhor. Se não tivesse
essa postura forte dela, jamais que eu ia ter o sucesso na vida que eu estou tendo. Ela é meu apoio. E isso funciona assim em tudo. Aquilo que nós achamos muitas vezes que é um defeito, pode se tornar algo muito positivo se é usado na forma certa, se é aproveitado na forma certa. Por isso nós devemos saber, Deus nos deu faculdades, dons e talentos, e um deles é personalidade forte, perseverança, disciplina. Mas cabe a nós usar tudo aquilo no sentido certo. E quando usamos aquilo no sentido certo, é um grande plus. E jamais que é um mínimo, jamais que é alguma coisa que nos atrasa, que nos coloca por trás. As virtudes que nós temos, se estão usadas de uma forma correta, sempre são positivas. Temos que procurar o lado positivo. Esse Shabbat, o 10º dia do Shvat, data de falecimento do 6º Rebbe do Chabad, o sogro do último Rebbe do Chabad, veio para os Estados Unidos no ano 1940, com uma decisão de realmente mudar os Estados Unidos, mudar o mundo, tornar o nosso mundo o mundo de Deus. É um homem fortíssimo. Numa das suas histórias, ele relata que quando estava na Rússia, e o KGB tiraram ele durante a noite e colocaram na prisão, pelo único pecado de ser alguém que difundiu o judaísmo na Rússia, que isso era um crime naquele tempo. Na certa ocasião, numa dessas noites, chamaram o Rebbe para uma interrogação. O Rebbe estava sentado, do outro lado tinha algumas pessoas armados, fazendo perguntas para o Rebbe. Já que o Rebbe não respondeu aquilo que eles queriam ouvir, um deles tirou um revólver e falou para o Rebbe: olha, Rebbe, esse revólver, esse brinquedo que eu tenho, já fiz que muitas pessoas que não estavam a fim de falar, começaram a falar e falaram e falaram. É melhor o senhor abrir a boca, porque a alternativa é triste. E o Rebbe lhe respondeu: esse brinquedo, ou seja, o revólver que você está segurando, assustou pessoas que eles têm um mundo e vários deuses. Eu, diz o Rebbe, tenho um Deus um e único, e dois mundos. Um mundo que nós somos atualmente e outro mundo vindouro. Quem tem um Deus e dois mundos, jamais que tem medo desse brinquedo. Isso foi fim do papo. Perceberam que o Rebbe não vão assustar ele com revólveres e com força brutal. Nós temos um Deus e sabemos que a força vem dele. Ele nos imbuiu com faculdades e forças e diz: usa e aproveita-lhes no sentido certo. E isso que é o nosso trabalho. Essas forças, essas faculdades que Deus nos entregou, sempre temos que pensar: é perseverança ou é teimosia negativa? Tendo isso na nossa mente, progresso e sucesso garantido. Desejo a vocês um Shabbat Shalom, um Shabbat com muito simcha, e o mérito de uma pessoa tão grande que seu falecimento é amanhã, que também na mesma data seu gênero, o último Rebbe do Chabad, assumiu liderança, onde que eles nos ensinaram bem esse conceito. Temos a força. Somos bem equipados. Depende apenas em nós. Shabbat Shalom e muito simcha, muita alegria.